Se tu dizes que está no pobre, eu irei te buscar, Senhor. Graça de Deus, mais uma vez, podemos ser iluminados pela liturgia da igreja. Liturgia de hoje, a leitura de Miqueias 6 e também o Evangelho de Mateus 12, de 38 a 42. Para você que vai acompanhar pelo YouTube a pregação, saber do que a gente está falando. Então Jesus hoje dá uma palavra meio que dura, né, para os seus discípulos, né, para os fariseus que o escutavam. Ele diz assim que eles pedem um sinal para ele, ele fala: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. É claro que aqui o Senhor está dizendo o sinal do profeta Jonas, quer dizer da ressurreição de Jesus, que depois também ficaria 3 dias, como Jonas ficou no ventre do peixe. Jesus ficaria 3 dias no seio da terra e ressuscitaria. Mas uma reflexão para nós hoje sobre este Evangelho nos traz um sentimento de que essa palavra hoje caberia muito mais a nós do que aos fariseus daquela época. Jesus se dirige aos fariseus como uma geração adúltera, uma geração que traiu a Deus, né? Adultério quer dizer isso, uma geração que traiu a Deus. E eu fico pensando o que Jesus falaria para a nossa geração. Aquela geração não tinha internet, não tinha. Aquela geração não tinha a sexualidade como hoje se tem. Imagina 2000 anos atrás, na Palestina, em Israel, ultraconservadores, né? Aquela geração não dançava funk, né? Aquela geração não via pornografia, não existia esse acesso à pornografia como hoje. Aquela geração, se a gente for ver, era muito melhor do que a nossa geração, né? E Jesus fala: esta geração adúltera busca um sinal. Jesus mostra que aquela geração, daquele jeito que era, ainda assim era adúltera. E eu fico pensando hoje, eu senti isso quando li este Evangelho, que como o Senhor Jesus olha hoje o cristianismo. Não estou dizendo dos pagãos, nem estou falando daqueles que não conhecem a Deus, porque os que não conhecem a Deus, eles não conhecem, não sabem da lei, né? Nem os de outras denominações. Mas eu estou falando aos cristãos, aqueles que leem o Evangelho, aqueles que vivem, principalmente os católicos, que comungam a carne e o sangue de Jesus, que têm os sacramentos para se reconciliar com Deus, né? Como hoje Jesus olha para a gente? Como uma geração fiel ou como uma geração adulta? Eu penso que hoje existe um erro muito grande na pregação do cristianismo em geral. Hoje existe uma corrente muito forte que desassocia a conduta moral do Evangelho. Desassocia. Então, uns só olham a conduta moral e esquecem a caritativa da igreja, o amor ao próximo, a dor do outro tem que doer em mim também, e outros só o ativismo e esquecem a conduta moral. Só que o cristianismo é os dois juntos. Então, tanto um lado quanto o outro pode estar também traindo ao Senhor no coração. Aquele que se preocupa só com a conduta moral, mas não olha o seu irmão que sofre, não se abre e acha que está agradando a Deus só porque ele pessoalmente não comete pecado, pessoalmente, mas também não faz nada de bom para ninguém, adultere o Evangelho.
E aquele que faz um monte de coisa boa para todo mundo, mas não guarda o seu corpo na pureza de Deus, também comete uma traição ao Senhor. Porque o Evangelho é um todo. Então o demônio muito astuto, o que ele fez? Ele simplesmente satisfaz o ego de cada um. Então você gosta de trabalhar, então você vai só para lá. Você gosta então você vem só para cá, né? E adultera o cristianismo e tira do cristianismo o que é dele, porque as duas coisas provêm do mesmo Deus, tanto a busca da santidade pessoal, do deixar Jesus te vencer em si mesmo, na conduta moral, né? Na sua vida pessoal, no seu corpo que é templo do Espírito Santo. Então você vai lutar contra o pecado até o fim da sua vida. Você vai cair, você levanta, se confessa e continua. Não se acostumar no pecado como se a caridade que a gente faz apagasse a minha culpa moral. Não apaga a culpa moral. Se eu a faço de propósito, não apaga. Então nós temos o quê? Que ter uma conduta de cristão. O meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu guardo ele com o Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo se derrama na caridade e na assistência ao próximo que sofre, fazendo que eu sinta a dor do outro que sofre também. Então a dor do outro se torna minha, né? Mas a dor de Cristo também se torna minha. Então quando eu mancho o meu corpo, que é templo de Cristo, eu não estou ligando para a dor de Cristo. E hoje a gente vê muito desassociado as duas virtudes, tanto a virtude da busca da santidade pessoal, quanto a busca da vivência da santidade comunitária. Uns só fazem uma coisa, outros só fazem outra coisa, né? A gente tem até duas correntes muito fortes dentro da própria Igreja Católica, né? Temos a teologia da libertação, onde se busca muito a obra social, se busca muito a caridade, se faz muitas coisas boas, se faz mesmo muitas coisas boas dentro dessa ala da teologia da libertação, mas se relativa à vida moral. Para eles quase nada é pecado, para eles quase nada, que pode fazer o que quiser, que está tudo perdoado, o importante é amar, né? Só que o amor já te coloca diante de Deus. Você ama, então você não vai macular. Você vai lutar para preservar o templo do Espírito Santo. Então você vai lutar contra o pecado. É claro que é uma luta diária, todos os dias. Nós caímos, levantamos, nós vamos continuar lutando. Agora, se eu me acomodo no pecado, esse pecado eu não venci, então me entrego a esse pecado, e começo só o ativismo, achando que você é salvo pelo ativismo, não vou. A gente vai viver um cristianismo adúltero. E a mesma coisa do outro lado. Mesma coisa do outro lado, nós temos também os tradicionalistas, né? Aqueles que pregam só a mortificação pessoal, o deserto no sentido espiritual, o se isolar dos outros, o buscar a santidade pessoal, buscar seu céu particular, e o importante é você e Deus e ninguém mais, e que se dane o pobre e aquele que está passando fome, quem está para lá do meu muro eu não ligo. Como a gente vê a obra dos arautos do Evangelho. É uma obra que eu enquadraria nesse outro lado, sabe? Eu vi uma entrevista, estou falando porque eu vi uma entrevista deles, dizendo que o mundo vai ser salvo pela beleza, que o mundo vai ser salvo pela glória e pela beleza. Então eles se fecham dentro dos muros deles e acham que quem está ali está salvo e o resto que se lasque. Né? Então, entre o muro dos arautos, aqui mesmo perto, aqui, do outro lado tem uma favela, né? Então, se Cristo não tocar o coração para fazer essa ponte, então também estamos adulterando o Evangelho. Então, ou só para um lado ou só para o outro lado. E a igreja de Jesus sempre tem que seguir os passos de Jesus. Jesus amou o pecador, mas sempre denunciou o pecado. Entende? Pega as duas dimensões. Amar quem está no pecado, lutar por ele, buscar para que ele seja feliz, que ele busque a Deus, que ele se encontre em Deus, mas nunca dizer que o que é errado é certo só porque está do lado de cá, ou que é certo. Não posso adulterar o que Jesus ensinou. A igreja fala o que Jesus falou. A igreja ela é a guardiã da verdade. Então,
o ensinamento da igreja é pleno, eu não posso ficar só com a parte que eu gosto, né? Eu tenho que ficar com a plenitude. E é triste a gente ver. A gente vê muitas vezes. Eu assisto algumas pregações no YouTube, tanto dos chamados progressistas quanto os tradicionalistas da Igreja Católica, e eu percebo que tanto um lado como o outro se esquece da essência do Evangelho, se esquecem da pessoa de Jesus. Porque todos os santos, todos eles viveram as duas dimensões de igual forma. Eles lutaram para ser santos, né? E lutaram para amar e fazer os outros felizes. Todos os santos da igreja fizeram isso. Todos os santos. Então, não é um caminho só que a voz dos pobres prega. Não, é o caminho da igreja. É um caminho que todos nós devemos buscar viver. Quando nós entramos para o caminho de Jesus, nós temos que ter uma coisa no coração. Principalmente para os missionários Voz dos Pobres, eu falo como fundador da comunidade, o missionário Voz dos Pobres tem que ter uma coisa no coração. Porque se ele não tiver isso, ele não deve ser missionário Voz dos Pobres. Ele tem que desejar ser santo. Desejar e lutar para isso. Sabe? Aqui é lugar dos fracos, mas não dos frouxos. Sabe? Lugar dos fracos, mas dos fracos que querem ser santos. Então, se eu perder meu objetivo de querer ser santo, não ser santo para estar nos altares, ou ser santo para aparecer, e nem parecer santo, ou ter aparência de santo, ou falar como santo, não, ser de verdade. Então, se eu não tenho esse desejo de santidade, eu não devo estar aqui na Voz dos Pobres. Agora, se eu tenho esse desejo, mesmo que eu seja o maior dos pecadores, como esse que vos falo, mas eu tenho o desejo de me emendar, de me arrumar e de ser cada vez mais parecido com Jesus. Se eu tenho esse desejo, eu sou a Voz dos Pobres. Se eu quero mudar, se eu não quero estacionar, se eu não quero ficar acomodado no meu pecado de estimação, se eu quero lutar contra isso, então eu quero ser de Deus, então eu quero ser Voz dos Pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Se tu dizes que estás